Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo de número 1, versos 22 de Tiago, nós temos um estudo sobre uma palavra de Deus, quando nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós ouvimos do Espírito em Lucas capítulo 6, versículo 47, como deve ser a fé. Como deve ser a fé que nos assemelha a Cristo. Todo aquele que vem a mim, disse Jesus, e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então vejamos. Vem a mim, disse Jesus. Isto significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 26, também em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, Filipenses 1 e 9, nós entendemos que só conhecemos plenamente quando nós temos a experiência de Jó. Glória a Deus, conhecer por andar junto, não apenas de ouvir falar. Ouve as minhas palavras, diz o Senhor. Ouvir a palavra de Deus é guardar e obedecer, seguir e dar ouvido às palavras de Deus. Romanos capítulo de número 10, verso 17, Colossenses 3 e 16. As práticas e ao ouvir a palavra de Deus é praticar. Praticar também não é aceitar, concordar ou filosofar sobre um assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal nas nossas vidas. Termos uma intimidade com Deus, sermos ouvintes da sua palavra. Somos chamados a expressar a nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Mateus 21 e 28. Segundo o que diz Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras, mas ainda a fé que não se expressa em obras é morta, diz a palavra de Deus. Tiago 2, verso 17. Paulo, apóstolo de Deus, também diz que as obras não nos salvam. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 e versos 9. Mas Paulo também diz que somos feituras dele, feituras de Deus, criados na pessoa de Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, segundo o curso das suas palavras e suas promessas. Efésios 2 e 10. Em sua carta nós encontramos Tito. Glória a Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá várias dicas sobre a importância das boas obras na vida da igreja do Senhor Jesus. Tito 2, verso 7. Torna-te, pois, pessoalmente, padrão de boas obras, cada um de nós
deve ser modelo de boas obras diante de Deus, as quais aqui são listadas como discípulos de Jesus. Discípulos íntegros, irreverentes, também com um linguajar sadio e irrepreensível, empregados submetientes aos seus patrões e às autoridades trabalhadores que satisfaçam os superiores, não sendo respondão, não sendo ladrão de Deus também, conforme diz Malaquias, capítulo 3, versos 8. Tito 2:14. Entendemos aqui sendo-nos como um povo zeloso de boas obras. Ser um povo zeloso de boas obras significa ser um povo intensamente dedicado a Deus, cuidadosos, diligente, prestativo e sempre atento para poder servir também aos outros que estão ao nosso lado e nos ouvindo. Devemos refletir a nossa luz como bons ouvintes praticantes da palavra de Deus, para que aqueles que estão de fora possam ver em nós a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo nós como uma carta lida por aqueles que passam. Louvado seja Deus. Tito 3, verso 1. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Estejam prontos para toda boa obra. Estejam prontos, quer dizer, estejam de prontidão. É o contrário de omissão. É sairmos da zona de conforto e nos expormos como sendo chamado à responsabilidade para nós mesmos e assumirmos o risco e o prejuízo. É servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com uma situação. É orarmos, sim, mas com a disposição de nos envolvermos com as respostas divinas. Tito 3, verso 8. Sejam solícitos na prática de boas obras. Ser solícito na prática de boas obras também é o mesmo que estar sempre sensível e cuidadosamente atento e empenhado nos a servir. É perguntar ao outro com sinceridade em que eu posso te ajudar, em que eu posso ser útil. Tito 2, ou melhor, Tito 3, verso 14. Diz que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Não devemos alardear nossas boas obras, mas devemos fazê-lo de tal ponto que nos teremos conhecido como aqueles que se destacam por suas dedicações às boas obras. Afinal, Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor uns para com os outros. Está em João, capítulo 13, versículo de número 35. Fazendo assim, seremos nós, cidadãos dos céus, discípulos de Jesus, seguidores do Salvador, andando em conformidade com a sua palavra, testemunhando, mostrando ao mundo a luz que em nós há, mostrando ao mundo a graça de Cristo revelada em nós pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. Então, é o que diz a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. A palavra de Deus, ela tem que estar em nós. Nós precisamos estar na palavra de Deus em conformidade com ela, andando no lampejo da sua graça. Somente assim seremos cidadãos e concidadãos dos céus da eternidade. Eu peço que nesta manhã Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te faça discípulos e veteranos da fé. Louvado seja Deus. Deus o abençoe
no nome consagrado do Salvador.